Olá, pessoal do Ficou Mais Fácil. Estudando continuidade de uma função, a gente vê que geometricamente é muito fácil perceber se uma função é contínua ou não. Nós temos aqui, olha, esses três exemplos em que a gente percebe nessa primeira função aqui, olha, uma continuidade. Então aqui eu tenho uma função contínua, eu não tenho nenhum furo, nenhum salto que quebra essa minha continuidade. Nesse outro exemplo aqui, olha, eu já tenho um salto, tá vendo? A minha função, ela começa aqui e continua lá em cima. Então, aqui eu tenho uma função descontínua. Nesse caso aqui, olha, embora ela siga continuamente, ó, quando ela chega aqui no ponto 3, 3, ela tem uma bolinha aberta, ou seja, ela tem um furo. Então, eu também tenho uma função descontínua. Então, quando a gente se depara com o gráfico, é fácil visualizar a continuidade ou não de uma função. Nós vamos estar vendo aqui hoje como verificar se uma função é contínua pela definição de continuidade, né? Nós temos aqui, por definição, nós vamos ter três passos a serem considerados, ok? Nós vamos precisar verificar se o f de A vai estar definido naquela função, e quando a gente fala f de A está definido, se eu calcular o f de A, ou seja, pegar o A, pegar o ponto qualquer e substituir na função, se eu não cair em determinação nenhuma, por exemplo, cair num zero, num denominador, uma raiz quadrada negativa, alguma coisa que não exista em R, não tem problema nenhum. Então, significa que ela está definida. Agora, se eu cair em algum desses casos, ela não está definida. Se o f de A não tiver definido, eu já posso de cara afirmar que a minha função é descontínua. Mas se eu achar o f de A, encontrei tudo normal, ou seja, o f de A está definido, eu vou para a minha segunda análise, que é verificar se o limite existe. Se for uma função com uma sentença só, basta eu calcular o limite tendendo aquele ponto que a gente determina facilmente se ele existe, se ele não existe. Agora, se for um limite definido por duas ou mais sentenças, eu vou ter que analisar os limites laterais e verificar se os limites laterais forem iguais, esse limite existe e é aquele valor que eu encontrei. Agora, se os limites laterais que eu encontrar forem diferentes, é porque o limite dessa função naquele ponto não existe. Depois de verificar que o f de A está definido e que o limite existe, eu ainda tenho que fazer o meu terceiro passo, que é verificar se o f de A é igual ao limite da função com x tendendo àquele ponto, ao A. Então, olha só, uma função é contínua se o limite da função quando x tende a A for igual ao f de A. Só que para a gente provar isso aqui, o que nós vamos precisar fazer? Calcular o limite, calcular o f de A e comparar o limite com o f de A, ok? Então, olha só, no procedimento da resolução, se o f de A não for definido, eu já posso parar o meu exercício e concluir que a função é descontínua naquele ponto. Se ele for definido, eu ainda não posso concluir nada, eu vou precisar passar para o segundo passo. No segundo passo, se eu calcular o limite existir, eu ainda não posso confirmar nada, concluir nada. Mas se o limite não existir, eu já posso parar e concluir que a função é descontínua naquele ponto. Se o primeiro está definido, né? O f de A está definido e o limite existe, eu vou para o terceiro passo, que é verificar se os dois são iguais. Se forem iguais, ok, a função é contínua naquele ponto. Se forem diferentes, a função é descontínua naquele ponto. Vamos ver então um exemplo de como a gente faria essa verificação por definição. Tá? Nesse exemplo aqui, olha, nós colocamos o seguinte: dada a função f de x igual a x2 mais 1, verifique, né? Aqui está afirmando, né? A função é contínua em zero. O que acontece? A gente sabe que a função f de x, x2 mais 1, é uma função do segundo grau.
Se ela é uma função do segundo grau, ó, meu gráfico é uma parábola com cavidade voltada para cima, corta y em 1 e não vai ter raiz aqui, olha, meu delta vai estar negativo. Então, eu teria mais ou menos uma situação assim. Se o gráfico da minha função do segundo grau é uma parábola, a gente sabe que isso aqui é uma função contínua, ok? Por isso a gente já está afirmando aqui, ó, ela é contínua. Nós vamos só mostrar agora como que isso acontece por definição. Porque poderia ter vindo assim, ó, dada a função f de x igual a x2 mais 1, mostre que a função é contínua em 0, ok? Ou por definição ou geometricamente. Se não determinar como, você pode traçar o gráfico e mostrar pelo gráfico mesmo. Mas normalmente esse tipo de enunciado pede para a gente mostrar por definição. Por definição, então, primeira coisa que a gente vai verificar. Se o f de A, qual que é o nosso A aqui? É 0. Se o f no ponto 0 está definido. Pegando 0, substituindo a função, nós vamos ter 0 elevado a 2 mais 1, que é igual a 1. Alguma restrição aqui? Não, sem problemas. Então, o f de A está definido. Ok. Vamos para o segundo passo. O segundo passo é calcular o limite dessa função, que é x2 mais 1, quando x tende a A. Nosso A aqui é 0. Como eu tenho uma função de uma sentença só, nem preciso analisar os laterais. O comportamento vai ser o mesmo, tanto vindo pela direita quanto pela esquerda. Então, nós vamos ter aqui 0 ao quadrado mais 1, que é igual a 1. Ok, o f de A está definido, o limite existe e é 1. Então, agora nós vamos para o terceiro passo, que é verificar que o f de 0 é igual ao limite da função quando x tende a 0. Isso aqui tudo dá 1. Ou seja, nós temos que verificar essas três possibilidades, ó. O f de A está definido, o limite existe e o f de A e o limite são iguais. Então, eu posso concluir, olha, logo, a função é contínua em 0. Ok? Bom, vamos ver um outro exemplo aqui agora, olha. Exemplo 2. Nós vamos mostrar a continuidade, verificar a continuidade agora na seguinte função. Vamos pegar aqui, ó. F de x igual a 3x menos 2, 5 menos x. Se x for menor do que 3, se x for maior ou igual a 3. Vamos considerar o A aqui, ó, igual a 3. Ok? Então, nós vamos verificar agora se essa função é contínua no A igual a 3. Primeira coisa que a gente verifica é se o f de A está definido. Então, o f de 3... Onde que eu vou substituir o 3 aqui? Na primeira sentença ou na segunda sentença? Na segunda, que é onde eu tenho a igualdade, né? Então, eu vou ter aqui, olha, o 3 entra na segunda sentença. Então, 5 menos 3, que é igual a 2. Então, o f de A está definido e é igual a 2. Vamos agora analisar o limite. Como eu tenho duas sentenças, eu vou analisar os limites laterais aqui, ó. O limite dessa função quando x tende a 3 pela direita e o limite dessa função quando x tende a 3 pela esquerda. Pela direita são valores maiores do que 3. Valores maiores que 3 estão nessa segunda sentença. Então, eu vou ter aqui, olha, 5 menos 3, que é igual a 2. Ok. Agora, vamos analisar pela esquerda. Tender a 3 pela esquerda são os valores menores do que 3. Agora, eu estou na primeira sentença. Então, eu vou ter 3 vezes 3 menos 2. 9 menos 2, que é igual a 7. O que aconteceu aqui? Os limites laterais são diferentes.
Logo, o limite dessa função, quando x tende a 3, não existe. Se o limite não existe, eu já posso concluir, então, olha. Então, aqui, ó, logo, a função é descontínua em 3. Então, olha, o que que acontece? Bastou furar um aqui para eu poder já afirmar que a minha função é descontínua. Se nós tivéssemos traçado esse gráfico aqui, olha, vou fazer um esboço rápido dele aqui, nós teríamos mais ou menos isso aqui, ó. X, Y, aqui eu teria minha função aqui, ó. Aqui. Aqui 3, aqui 7. Depois, para estudar, podem até traçar esse gráfico aqui, como a gente viu o traçado dele nas aulas anteriores, lá do esboço de gráfico de 2 ou mais sentenças. Ok? Só para a gente visualizar aqui só a descontinuidade. Ou seja, se eu estivesse traçando a função, o gráfico dessa função, olha, eu chegaria exatamente nesse gráfico aqui. Só de bater o olho no gráfico, eu já poderia afirmar que a função é descontínua em 3. Olha, ela tem um salto aqui em 3. Tá vendo? Então, se no enunciado não especificar se é para eu verificar geometricamente ou por definição, a escolha é minha. Ou eu esboço o gráfico, se eu achar mais fácil, e aí verifico se é contínuo ou não. Ou eu faço as análises, né, a verificação das 3 tentativas aí, para ver se é contínua ou não. Agora, se o exercício especificar, mostre por definição que a função é contínua, ou então verifique por definição que a função é contínua, aí falou por definição, nós temos que fazer essas 3 verificações aqui. Ok? Continue assistindo as nossas aulas, inscrevam-se no nosso canal e até o próximo vídeo.